Fala galera, eu sou Igor Miranda e o papo agora é com o Hugo Mariucci. O guitarrista do Xamã acabou de lançar um novo disco solo, The Last Dance, o terceiro de sua carreira, separado de bandas, né? E a sonoridade é bem diferente do heavy metal que você vai encontrar nos outros trabalhos do Hugo. É um som mais alternativo, apesar de não ser legal usar essa palavra, por ser uma palavra muito geral, né? Quer dizer muita coisa ao mesmo tempo, mas é um som bastante inspirado no rock inglês dos anos 80, dos anos 90. É o que a galera do metal costuma chamar de alternativo de forma um pouco mais generalizada. A gente conversou bastante sobre esse disco, sobre todas essas influências, essas referências, o aspecto pessoal também que tem, que é abordado nesse álbum, né, que tem letras um pouco mais pessoais do que vocês estão acostumados a escutar nos trabalhos do Hugo, especialmente no Xamã. E é um papo também um pouco mais aberto nesse sentido, porque o Hugo, além de ser músico, é produtor musical e também compositor de trilhas sonoras para filmes e séries. A gente fala sobre Xamã, mas é mais no final, e quem está esperando aí um retorno da banda, né, talvez com uma outra formação, com outro baterista, de acordo com o Hugo, vai ter que continuar esperando. É isso. Se liga! Mergulhar nesse disco, né? Tem bastante coisa que a gente pode comentar sobre o disco em si. Eu queria te perguntar sobre essa orientação mais, eu não gosto muito desse termo, mas digamos mais alternativa da sua carreira solo. É um termo muito geral, mas acaba resumindo, né? Para você seria mais cômodo você estar em projetos mais orientados ao heavy metal, né? Fazer heavy metal na sua carreira solo, com outras bandas e tudo mais, mas esses trabalhos que você vem lançando, esse já é o terceiro, né? Mostram que, acima de tudo, você tem uma vontade de manifestar outro tipo de manifestação artística, né? De outro tipo de expressão artística. Como é que você enxerga isso? É de fato uma necessidade sua? Talvez alguma coisa que você não conseguiu contemplar nas suas outras bandas? Como é que você enxerga esse caminho diferente para a sua carreira solo? É, é como você falou, né? Eu também não consigo classificar, na verdade, o que é, porque, assim, mesmo os três discos, entre eles são diferentes, né? Sim. Vão ter tem alguns elementos em comum, mas eles são diferentes. Cara, eu sou um cara que escuto muita música, assim, estou sempre procurando escutar bandas diferentes, coisas novas. E muita coisa do que eu faço aí meio que não combina, né? Não combinaria com minhas bandas, né? Então, assim, e como é uma coisa assim que eu gosto muito, é a coisa que eu mais faço, assim, eu acho que é a coisa que também eu sei melhor fazer é compor, fazer música e tal, mais do que tocar, ser um guitarrista virtuoso, essas coisas. Eu acho que esse é o meu ponto forte de composição. Então eu sinto vontade de fazer outras coisas sempre assim, né? Então, como você falou, é uma necessidade mesmo de você fazer outras coisas diferentes, coisas que você gosta, que às vezes você não consegue adaptar a outros trabalhos, né? E é o som que eu mais ouço, assim, é esse tipo de música, né? É até difícil falar esse tipo de música porque se você for pegar os discos, tem coisas que lembram coisas do passado, tem coisas que são mais atuais. Então, tipo, é essa mistura de tudo que eu ouço mesmo e por isso que assim, é até difícil de eu falar, de ter um rótulo, né? Mas como você falou, seria muito mais jogo ganho eu fazer algo no heavy metal ou até um disco solo de guitarra, um disco instrumental de guitarra, né? Porque aí seria, você tem já o acesso a esse público todo e você consegue até, né, comercialmente fazer uma coisa mais viável. Mas não é uma coisa que seria o meu natural, assim, o normal, sabe? Então, eu prefiro fazer uma coisa assim que é exatamente mostra, né, como eu sou mesmo de verdade, assim, tipo, não é uma coisa que eu tô fazendo para comercialmente ou etc, né? Legal. E assim, ao mesmo tempo,
meio que os detalhes vão indicando um pouco da sonoridade que você explora hoje, lá nos trabalhos antigos, né? Você pega no Xamã, você tem Over Your Head, você tem algumas músicas do Reason, o próprio fato de vocês terem feito uma versão de uma música do Sisters of Mercy, tudo isso indica que não é só heavy metal que está ali envolvido, né? Não é basicamente reprodução dos clichês das bandas que isso é bom até no cenário brasileiro, que sempre tem muita coisa diferente, sempre heavy metal com alguma coisa. É. Mas especificamente no Xamã é uma coisa que acho que o pessoal não percebia muito, né? Acho que talvez por ter saído daquele som melódico mais rebuscado do Angra e ter chegado num som mais heavy metal tradicional, entre aspas, muita gente deixou passar essas outras referências que vocês exploraram ali naqueles discos que voltam também um pouco no disco mais recente, com o Alírio, né? Mas já estava ali, né? Dando aquelas pistas de que vocês tinham outras referências e como você, naqueles dois primeiros discos, era um elemento diferente, né? Eram três músicos do Angra com você, a gente pode atribuir isso, de certa forma, a você também, né? Esses detalhes, essas pinceladas de sons diferentes que você está explorando mais na carreira solo, mas que já estavam ali dando pista, né? É engraçado, porque você falou Overhead é uma música que eu comecei escrevendo ela, depois a gente mudou muita coisa nela, mas na verdade eu chamava ela de Radiohead, porque tinha uma introdução um dedilhado que parecia uma coisa do Radiohead, até depois saiu da música e isso tudo. Mas para você ver como já tinha esse tipo de influência naquela época, né? E acabou ficando overhead, porque acho que o André sempre aproveitava os títulos que a gente levava, assim, mais ou menos, né? Isso aconteceu com a Reason também. Então, sempre teve esse tipo pelo menos da minha parte, esse tipo de influência, porque são coisas que já estão presentes muito, sim. E às vezes você nem percebe, né, cara? Você está fazendo. Eu lembro que na época que a gente estava fazendo o Reason, muita gente, quando saiu o disco, falou: Nossa, mas é muito diferente, né? E eu falava assim: Cara, eu não acho tão diferente. Porque quando você está envolvido no processo ali, tem muita influência que já tinha do outro disco, que continua tendo ali, e você também, às vezes, você não vê toda essa mudança, sabe? É uma coisa que é meio natural. Então, com certeza, o que você falou, assim, de já ter aquilo lá naquela época. São coisas que você consegue encaixar, né? Aí, a partir de um momento que tem coisas que seriam forçadas a encaixar numa coisa do xamã, entendeu? Então, assim, tudo que ficava natural, eu nunca tive, restrição, entendeu? Mas coisas que poderiam soar forçadas, porque não tem nada a ver com a música, só para satisfazer um gosto pessoal, etc., daí eu acho que já não combina, né? Então, é sempre você tentar fazer esse equilíbrio aí. E muitas das coisas que eu comecei a achar, isso aqui que eu compunha e falava assim, putz, isso aqui não vai ter nada a ver, eu começava a guardar e foi aí que eu comecei a ter a ideia de fazer o trabalho solo, né? De coisas que eu compunha que eu falava assim, putz, isso não tem a ver, não vai, não tem como encaixar, né? Então, tem que ter esse discernimento aí nessas questões, né? Sim. E uma curiosidade pessoal que eu tenho, assim, que é, boa parte do público te conhece por conta do metal, por conta do que você fez no heavy metal. Eu queria saber, antes da gente mergulhar nesse disco, que esse disco ainda não foi lançado, né? A gente está tendo essa conversa antes do lançamento desse disco, como é que tem sido a reação do público com relação aos outros trabalhos, aos shows que você faz, aos singles que você lançou até o momento também, né? Que esse disco já está sendo divulgado com singles. Como é que é a reação do público que talvez pode ter chegado ali meio de paraquedas, sem ter tanta noção do que você está fazendo na sua carreira solo e acaba caindo lá? Como é que é essa reação? Cara, é engraçado. Tem muita, assim, é legal que puta, muita gente gosta, muita gente fala, pô, que legal, porque às vezes eu quero ouvir algo que não seja ligado ao heavy metal e tal, né, e assim, e obviamente deve ter gente que não gosta também, que assim, ainda bem que as pessoas que não gostam não ficam escrevendo para xingar, porque, cara, né, é só não ouvir, né? Quem não gosta simplesmente vai lá e não ouve, acabou, né? Então, mas assim, cara, eu vou te falar, não é fácil você atingir as pessoas, fazer as pessoas conhecerem.
sabe? Esse é o ponto mais difícil, assim. Eu acho que hoje em dia a cultura, assim, tem muita cultura das pessoas não estarem a fim de conhecer nada, não conhecer muita coisa, muita gente, né? É só você ver pelas turnês que as bandas fazem, né, cara? Muitas bandas têm que fazer um apelo a coisas que já foram lançadas antes para linkar com um trabalho novo, para as pessoas poderem conhecer esse trabalho novo. Então, assim, eu acho que o maior desafio é fazer as pessoas conhecerem, né? Porque, assim, a maioria das pessoas que conhece acaba gostando. Então, o meu desafio é esse, cara, é tentar. E assim, é um desafio duplo, porque assim, quando você tem um som de metal, já é difícil você fazer essas pessoas conhecerem o trabalho novo da banda, né? E assim, sendo fora do metal, é um desafio maior, né? Porque além do estilo, além da pessoa querer conhecer, tem que querer conhecer algo de outro estilo. Então, eu acho que o maior desafio mesmo é esse, né? Total. E mergulhando um pouquinho no disco, né? E puxando também do que a gente estava falando sobre ser difícil de rotular e o lance da palavra alternativo ser muito ampla, esse disco retrata isso muito bem, né? Que você, desde a primeira faixa, né, da Ghosts, que é bem pós-punk, anos 80, até a Blur, que está ali no encerramento, ela tem uma construção instrumental, especialmente de violão, que está lembrando muito o Britpop dos anos 90, bem Oasis, bem Noel Gallagher, e percorrendo o disco por completo, você vê outras referências de épocas diferentes, de subgêneros diferentes, então é muito limitador dizer que é só alternativo, mas dito isso, eu queria que você contasse um pouco sobre as suas referências especificamente nesse álbum, o que você buscou explorar especificamente nesse álbum, o que teve de diferença nesse que não teve nos outros, em termos de referências sonoras, de influências. Eu acho que ele é esse álbum, eu acho que ele retrata, é como se fosse um apanhado assim de todas as décadas da música inglesa. Então você vai achar coisas desde os anos 50, 60, que é a faixa título, né? Coisas do pós-punk, né, que você tem na Ghosts, tem esse lance do Britpop que você falou também na Blur. Eu acho que tem coisas, alguma coisa de. Tem uma música que tem um piano que parece um The Clash, tem. Então, assim, é, é um mix de tudo, né? Porque os outros eu tive ainda uma preocupação em ter uma unidade, assim, tipo, o primeiro disco tem muita coisa de música eletrônica, de beat, né? E ele tem uma mistura desses beats com o Britpop, então o segundo também tem umas coisas que lembram até coisas mais do John Lennon solo, né, de alguma influência dos Beatles. Esse eu quis assim fazer uma coisa que passasse por todos esses períodos assim, sabe? Tudo isso que me influenciou, né, sempre me influenciou nesse gênero musical, então eu quis fazer uma coisa que percorresse, que tivesse uma linha do tempo, assim, né? É óbvio que eu não fiz, tipo, a primeira música é tal, não, mas ele passa por todos né, esses momentos, assim, que são, por isso que eu falo, eu gosto desde, é um disco que tem influência de Gary Pacemakers até, tipo, sei lá, passa por Joy Division, passa por Oasis, por Radiohead, Arctic Monkeys e etc, né? Não tem muita... É como você falou, ele tem, tipo, todos os tempos, assim, que eu quis, né, retratar, assim. Tal. E assim, para além da questão melódica, eu percebo que também esse disco foi uma oportunidade, novamente, né, de você expressar com letras mais pessoais, né? Inclusive, dá para notar que nesse disco especificamente, né, eu fui escutando os outros para comparar com esse. Não sei se é uma coisa também que eu deixei passar, se está mais nos outros também, mas nesse eu percebi muito que tem muita letra feita em primeira pessoa, né? Muito I, muito me. São temas mais reflexivos, mais mundanos também, né? Menos fantasiosos do que se aborda geralmente nos seus outros trabalhos de outras bandas, né? Mas enfim, por aí mesmo. São letras mais pessoais e também talvez até uma válvula de escape pessoal nesse sentido.
Eu acho que eu acho que a válvula de escape, na verdade, é o disco. Eu acho que é toda a composição, mesmo antes das letras, né? Eu acho que é uma coisa, como eu te disse, é uma necessidade, né? Tipo, e eu sempre usei assim, desde que eu comecei a tocar, assim, a guitarra foi sempre que eu tinha alguma decepção, alguma coisa, eu ia para a guitarra, pegava a guitarra e era lá que eu descontava as coisas, né? Então, eu acho que isso sempre veio junto comigo, né? Durante toda a minha carreira. É, As letras têm muita coisa de coisas pessoais, tem coisas, por exemplo, tem uma música This Town, que é uma de coisas que me incomodam assim de ouvir numa cidade, por exemplo, eu tinha uma vez que eu estava ouvindo uma notícia no rádio de moradores de rua que estavam sendo botados em abrigo, só que eles separavam o casal com filho de 1 ano. Isso foi uma coisa que me revoltou, assim, tipo, como assim, né, cara? Você tem uma criancinha ali no meio que precisa do pai e da mãe e estão separando essas pessoas, colocando em lugares diferentes, e aí essa família ia procurar outro lugar na rua para ficar porque eles não queriam se separar. Então, faz meio uma crítica a esse tipo de coisa. Então, tem coisas, é uma mistura, né? Tem coisas pessoais, tem coisas, né, histórias que acabam faz parte também, né, do nosso dia ali que a gente tá vendo, tá. Então, é meio que isso, né? É uma mistura mesmo. É uma coisa que nos outros discos tem também. O primeiro disco é muito pessoal, eu acho que até mais do que do que o terceiro. O segundo eu procurei uma visão um pouco diferente também, mas eu acho que esse novo é uma mistura disso tudo, tá? São assuntos que existem, são coisas que eu passei e, né, são coisas que eu vi acontecer, então é meio por aí. Total. Sim. É legal que também tem algumas músicas que dá para perceber que tem a letra tem uma pegada e a melodia vai para outra, né? Você comentou de Distal, que ela tem um groove super gostosinho ali e tal, e a letra trata de um tema sério. Ao mesmo tempo, você tem The Other Side, que é uma música, talvez a música mais feliz, uma das mais felizes do disco, só que a letra ela não acompanha essa pegada, esse tom. Eu achei muito legal essa contraposição também, né? De melodia numa pegada e letra em outra. Acho que isso é um pouco desafiador também, né? Foi engraçado porque essa semana eu acabei vendo um meme que tinha assim, eu não lembro as figuras que eram, mas falando assim, a música dos Smiths, né? Harmonia, tipo, era uma coisa, uma imagem de algo feliz, enquanto a letra era tipo o cara, né? E é bem isso, né? Se você for ver, né, as harmonias dos Smiths, né? Tem muita coisa de guitarra que levam para essa coisa mais alegre e a letra. E essa música tem muita influência dos Smiths, por isso que eu achei até engraçado a hora que eu li esse meme, assim, porque foi uma coisa meio. Eu falei, caramba, é isso mesmo. E nessa música é isso que você falou mesmo, tem uma linha que leva para um lance mais. É a música mais agitada, talvez, do disco, né? Mas que a letra também não é uma coisa muito alegre. Sim. E, assim, abordando um pouco do processo de composição, teve uma coisa até que você comentou aí que me chamou a atenção. Pelo que eu entendi, você compõe o material melódico primeiro, né? As músicas, os arranjos, a parte musical mesmo, e depois você parte para as letras. Seria isso? Ou tem algum outro tipo de processo que você costuma contemplar na hora de criar? A maioria das vezes eu tenho alguma ideia e canto no celular, assim, para não esquecer a ideia, ou toco, gravo no celular e aí depois começo a desenvolver. Mas tem coisas que eu faço através da letra. Já teve músicas que eu fiz, foi uma coisa meio um conjunto, assim, né? Veio na cabeça uma melodia e eu já cantei uma coisa que era um pedaço de uma letra e aí você vai desenvolvendo, mas é mais eu tento fazer depois a letra, sim, porque aí eu consigo fazer com mais calma também. Mas assim, eu não tenho não tento limitar nada assim, tipo, só faço desse jeito, né? Eu acho que é o que aparecer ali, né? Teve a música My Dear Friend, eu fiz
também eu tive uma ideia e comecei a tocar e gravei no celular uma linha de voz junto com uma harmonia que eu tinha pensado. E aí eu fui escutar a linha de voz, já tinha uma letra ali que falava algumas coisas. E aí eu falei, putz, aí eu comecei a desenvolver a letra em cima disso, entendeu? Então varia um pouco assim, mas geralmente assim o mais normal é eu fazer primeiro a letra, a melodia, a parte harmonia e melodia e depois partir para a letra. Sim. E colocando esse disco numa linha do tempo, num período de tempo, especificamente em que momento que essas músicas foram sendo criadas, quanto tempo que durou também esse processo de composição? Então, eu sempre tenho muita coisa guardada. Nesse disco eu não tinha tanta coisa guardada e eu fui fazendo, durante a pandemia eu fiz bastante coisa, né? Fiz muita coisa, e conciliando, né? Porque na pandemia também eu estava trabalhando pro Rescue, né? Pro Alvo do Xamã. E aí a hora que eu parava, que me tinha alguma ideia, eu ia gravando, ia gravando. Aí eu cheguei uma hora e falei, puta, cara, já tem muita coisa, vamos sentar agora e começar a produzir, né? Fazer, né? Então, assim, ela foi vindo na pandemia, eu tinha muitas ideias, gravava algumas, né? Gravava a maioria já semi-produzida alguma coisa, mas aí no começo do ano eu falei, agora eu vou botar isso em prática, né? E sentar e terminar. Na verdade, eu teria até mais. Puta, acho que eu tenho mais um disco pronto, assim, de composições para lançar, mas, né, teria que produzir tudo, então. Sim. Você acredita que talvez ter feito esse trabalho de uma forma mais espaçada, você está comentando que foi durante a pandemia, então pegou vários momentos, talvez, da sua vida, talvez isso tenha colaborado para deixar ele mais versátil, que é um ponto que a gente estava comentando lá no início? Com certeza, porque cada fase você, cada época, assim, no meu caso, como eu sou uma pessoa que escuta muito música, e cada época você está escutando determinada coisa e tudo que você vai escutando, tudo que você vai vivendo, na verdade, você vai, né, você vai adquirindo, né, escutando, vivendo, você vai pegando um pouco daquilo, né, e uma hora aquilo sai, né, em forma de música, né, no meu caso, assim, sempre foi dessa maneira. Então, eu acho que sim, cara, esse tempo todo que você fica que eu até escuto, assim, eu pego músicas que eu fiz na época da pandemia, e pego as músicas que eu fiz mais recente para esse disco, eu sei uma diferença de pensamento, mesmo de produção, eh, de, de, de- a estrutura de arranjo, esse tipo de coisa, né? Então, são coisas que o tempo te dá. Eu falo sempre assim, cara, que a melhor coisa de você fazer um disco solo é que você tem todo o tempo do mundo para fazer esse disco solo. E a pior coisa de fazer um disco solo é que você tem que ter todo esse tempo do mundo para fazer, Sim, é porque complicado. você não acaba, né? Sim. E assim, o que diz respeito a esse processo de gravação, você gravou tudo sozinho, você teve outros músicos, você teve alguém produzindo, foi você que produziu? Como é que foi essa etapa do trabalho de colocar o negócio para materializar? Então, a parte de produção, eu que fiz toda a parte de produção, né? Eu gosto muito de trabalhar com isso daí. É um dos meus outros trabalhos, né? Eu faço trilha para filme, para série, essas coisas. Então, eu estou sempre produzindo, e é uma coisa que eu gosto muito. Eu tive, acho que a ajuda maior de todas é o Edu Cominato, né? O baterista que toca com o Jeff Scott Soto, que tocou com o Geoff Tate, né? Um puta batera, ele grava as baterias para mim. Ele é um cara que eu sempre mando as músicas para ele dar opinião. Ele é um cara que me ajuda muito nesse projeto. Eu acho que sem ele nem sairia muita coisa, assim, né? Porque ele é um cara que me ajuda bastante. Fora que é um baterista fora do comum, assim, ele gravou todas as baterias. Eu tive um outro músico que trabalha comigo, que toca na banda ao vivo, que é o Flávio Marquezin. Ele toca baixo, toca piano, tudo. Ele gravou dois pianos. Porque assim, eu toco piano
eu componho no piano e tal, mas assim, coisas mais elaboradas assim, eu peço para ele, porque ele é um cara pianista mesmo, assim, né? Então, ele fez isso e tive a gravação, eu tive a participação do Gabriel de Góes, é um baixista, gravou uma música para mim. O resto eu acabei gravando tudo, né? Eu tenho um home studio e tal, então eu acabo fazendo tudo por aqui e tal, mas quando eu preciso da ajuda principalmente do Edu, ele me ajuda bastante, né? Legal. Considerando que você teve basicamente bastante controle aí no processo todo, né? Em comparação aos outros discos solo, teve alguma coisa que você explorou de uma forma diferente dessa vez, seja na hora de compor, seja na hora de gravar ou até de produzir? Cara, eu sempre tento experimentar muita coisa, assim, né? Então, em todos os discos eu faço isso, né? Eu não sei uma coisa específica que eu tenha feito que eu não fiz em outros discos, mas eu sou um cara que, assim, eu gravo. Ah, puta, gravei essa guitarra desse jeito. Putz, vou tentar de outro jeito, será que vai ficar legal? E às vezes fica, às vezes não fica, e aí eu tiro, né? Uma coisa que foi um pouco diferente nesse disco foi em relação à voz, assim, eu me desafiei bastante, assim, em cantar coisas que saem um pouco da minha região, né? Eu não sou um cantor, né? Como cantores, tipo, né? Os cantores clássicos aí. Então, mas eu fiz esse desafio tentar, de tentar fazer cantar as músicas, às vezes, mesmo que estivesse um pouco desconfortável, eu consegui treinando, 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 até conseguir. E o que eu fiz nos outros discos, às vezes eu fazia assim, eu gravava alguns trechos das músicas, aí voltava e gravava de novo. Dessa vez eu fiz assim, eu ia gravando a música, tipo, 15 takes dela inteira, né? E aí ia vendo qual parte que estava melhor desses takes, né? Porque eu queria que tivesse essa. Às vezes você gravando uma parte da música, só você não consegue transmitir algumas coisas assim que você transmitiria cantando ela inteira, né? Então eu tentei fazer dessa forma dessa vez de pegar e cantar, tipo, cantar, cantar, cantar até ficar take que eu achava, ó, esse tá legal, vamos ouvir. Se tiver alguma coisa melhor em outro take, eu posso usar para cá. E assim, usar correção de voz, eu sei minimamente, assim, só alguma coisa que tava com uma expressão, mas que não estava tão afinado, daí você usa, mas sem ficar usando isso como uma coisa de, vou corrigir tudo. Tem muita coisa que eu ouvia, falo, se está soando bem, deixa assim, acabou. Sim. Apesar de esse ser o seu terceiro disco solo, você ainda se sente desafiado na questão vocal, já que a sua origem é enquanto guitarrista e o lance da voz é uma coisa que você está desenvolvendo e tudo mais? Assim, sempre um desafio. E é como eu disse, né? O primeiro disco eu fiz, eu nem ia cantar no meu primeiro disco, na verdade. Eu tinha feito as músicas e queria pegar vários cantores para fazer. Eu comecei a fazer essa experiência e como era um disco mas muito pessoal mesmo, era uma coisa, assuntos muito pessoais, eu acabava ouvindo e eu sentia que a pessoa que estava cantando não conseguia transmitir aquilo, óbvio, porque não era uma coisa que ela tinha passado, né? Eu falei, cara, eu vou tentar cantar porque, mesmo que eu não seja tecnicamente bom igual essas pessoas, eu vou conseguir transmitir o que eu quero através das letras, eu vou conseguir transmitir isso cantando. E assim, eu acho legal, mas assim, é um vocal bem mais inseguro. No segundo disco eu já tive uma segurança um pouco maior. E agora só que no segundo disco eu fiz uma coisa, eu tentei botar todas as músicas numa região que fosse mais confortável para cantar. Nesse terceiro disco eu deixei, eu não nem me preocupei muito com isso. E aí, na hora de cantar, tinha músicas que eram mais difíceis, mas que daí eu fui treinando e falei, não, vou conseguir, vou conseguir. Foi um desafio, sim.
Mas eu gosto desse desafio, sabe? Eu acho legal na hora. E assim, não é nada, como é que fala? Para um cantor de verdade, né? Um cantor mesmo, né? Um cantor técnico e tal. Isso, o que eu gravei não é nada de especial, mas, né? Que para minha região tem coisas que são mais difíceis, tal. Então, eu acabei, acabou que foi um desafio para mim mesmo. Legal. Cara, com o lançamento do disco, quais que são os seus próximos planos, tanto em divulgação desse trabalho, quanto outras coisas também da sua carreira em geral? Cara, eu tenho um show de lançamento marcado já para São Paulo, né, no dia 12 de agosto, e eu estou indo atrás de mais datas aí para esse lançamento, né, fazer toda essa divulgação com entrevistas, tudo. E, cara, o resto do ano, eu provavelmente, além desses shows que eu vou fazer, eu vou me concentrar um pouco na parte dessa parte de trilha sonora, que eu tenho feito bastante coisa, que é uma coisa e que me deixa bastante ocupado, assim, né? E eu não estou pensando muito em banda nesse momento, assim, em nenhum trabalho com banda agora. É, por tudo que aconteceu esse ano, tal, né, da separação da banda, então eu quero aproveitar descansar um pouco também desse, né? Às vezes as pessoas acham que é só tocar numa banda, mas uma banda envolve muito mais coisa, né? Tem muito assunto a ser discutido, tudo, né? Então, eu pretendo lançar esse disco, vou divulgar, fazer os shows mas de resto, assim, eu não tenho muitos planos com banda, não. Sim. Em termos dessas trilhas sonoras, tem alguma coisa que você pode adiantar que já está sendo feita? Ou às vezes algum trabalho que você fez anteriormente de trilhas sonoras? Porque assim, acho que muita gente não conhece, né? Seria legal também você É. apresentar um pouquinho disso aí. Cara, eu fiz. Tem dois lançamentos, até mais ou menos recentes, é porque assim, séries e filmes às vezes lançam muito depois do que você já fez, porque né, é um trabalho muito grande. Então tem, por exemplo, eu participei da trilha sonora do filme Amarelo do Emicida, que é a história a história da vida dele lá, que culmina com o show no Municipal. Eu participei de uma série que chama Olhar Indiscreto, que está no Netflix. Participei de uma que chama Seguidoras, que está no Paramount. Participei do Rota 66, que está no Globoplay. Então, eu fiz muitas coisas. E tem muita coisa para sair ainda, que eu nem posso falar ainda, porque são filmes que não saíram, ou séries que não saíram. Então, é, mas esses já estão no ar aí. Tem um do PCC também que eu fiz do Globoplay, então tem bastante coisa assim. E era uma coisa que eu sempre quis fazer assim, né? Tipo, eu trabalhei muito com também ainda faço algumas coisas de publicidade, já fiz muita coisa trilha para publicidade também. Hoje em dia eu faço menos, eu faço mais para essas séries aí, para filmes. Mas é uma coisa que eu sempre quis fazer assim. Eu lembro que quando eu tinha uns 18 anos, que o Trevor Rabin, que era o guitarrista do Yes, ele começou a fazer trilhas também. E quando eu ouvi assim, falei, puta, eu quero fazer isso também, sabe? Então, era uma coisa que eu sempre pensei em fazer, assim. E agora eu tenho essa oportunidade, e é uma coisa muito legal. Mas é uma coisa que nem sempre é o primeiro atrativo de um músico, né, para entrar nesse universo da música, mas que depois que a gente descobre que tem gente trabalhando com isso, é muito amplo, né? Música não é só estar em uma banda e compor uma música Não. pensando em um disco, tem muitas outras coisas que dá para fazer, né? Sim, exatamente. Esse é um campo. E assim, o legal disso é que assim, o que me deixa mais satisfeito é que assim, eu trabalho com muitas coisas que eu não trabalharia nas minhas bandas, entendeu? Eu já fiz muita coisa de estilos musicais completamente diferentes, coisas de hip hop, coisas de funk, coisas de, entendeu? De linguagens que você tem que, na verdade, você tem que estudar e ver como é que é feito, porque não é assim, isso eu faço, isso é fácil. Não, cara, a hora que você pega o profissional que faz aquilo, e você vai ouvir com um cara que acha que sabe fazer, a diferença é muito grande. Então, assim, é aquela coisa, você tem que
se desafiar e tem que ir lá, escutar, ver, pensar, tipo, falar, puta, o que que esse cara usou aqui, o que que ele tá fazendo. Então é um trabalho de pesquisa que é muito legal e que faz você aprender muitas outras coisas. E isso eu acho que até é muito legal para você botar, por exemplo, eu boto muitas dessas coisas no meu trabalho solo, né? Dá para eu explorar muita coisa assim. Mesmo no Xamã, no último disco, a gente tem coisas ali de trilha, tem coisas, né, de outros estilos que estão inseridas dentro da música, que às vezes a pessoa que está ouvindo nem percebe, né? Mas tem Total. muita coisa. É. Cara, eu tenho que te liberar, eu só preciso fazer uma última pergunta, que senão os fãs vão me pegar de porrada. Você disse que não tem planos de trabalhar com banda no momento, né? Não é uma coisa que você está vislumbrando no seu futuro próximo. Mas desde o show do Summer Breeze, muita gente tem perguntado sobre a possibilidade de talvez o Xamã retornar com outro baterista. Não, imagino que não seja uma coisa que esteja sendo planejada, mas é uma página, é um livro fechado na sua vida, a questão do Xamã, a questão da banda, ou você pense futuramente em refletir sobre esse assunto? Cara, eu nunca mais falo que é um livro fechado, porque quando a gente se separou a primeira vez, eu falei que nunca mais ia fazer aquilo e acabei voltando, né? E acabou, a banda acabou voltando. Como eu disse, cara, eu não. Esse ano eu não penso em nada mesmo, né? Mas assim, eu também, como eu te disse, eu não falo mais, isso não vai acontecer de jeito nenhum, né? Não, assim, hoje em dia eu não vejo nada nesse momento, assim, eu não consigo enxergar nada assim, porque eu realmente, cara, cara, eu, assim, as pessoas não sabem, mas eu toco e faço shows e tenho uma carreira desde os 15 anos de idade, então são 32 anos já trabalhando com banda, né? O meu primeiro show profissional foi com 15 anos, né? E então, eu nunca parei desde então, né? Sempre tive banda, foi uma seguindo a outra, uma foi desembocando em outra, em outra, em outra. Então, cara, é um momento que eu quero pensar muito mesmo, assim, nas coisas. Como eu te disse, nunca mais fecho nenhuma porta, assim, de falar nunca mais faço isso. Mas esse ano realmente eu não penso em nada mesmo, assim, cara. Eu quero descansar um pouco também. Eu preciso, cara. Eu fiquei 4 anos sem férias nenhuma, assim, tipo, sem parar, que emendava com o lance de trilha, com turnê do Xamã e grava disco, e na pandemia pré-produção. Eu me envolvi, esse último disco do Xamã, puta, eu me envolvi demais, assim, porque o Sacha era praticamente eu que conversava tudo com o Sacha, né? E programas, ir atrás de programa para fazer essa pré-produção, entender, estudar o programa, fazer as músicas. Então, nesses próximos 6 meses aí, a única coisa que eu vou fazer é realmente divulgar esse disco, fazer alguns shows dele, algumas participações que eu já tenho marcada e gente que me convidou para fazer, mas pensar em uma coisa assim. Eu sei que o Summer Breeze foi uma coisa muito legal, foi emocionante, né, por tudo que envolvia, né? Envolvia um tributo, uma homenagem, envolvia que era o último show da banda, né? Então, foi uma carga emocional muito grande, mas eu quero pensar as coisas com muita calma, assim. Então, eu não tenho pressa, assim, de tirar esses 6 meses para botar tudo em ordem e, cara, se tiver que acontecer, um dia vai acontecer, se não tiver que acontecer também não tem problema. Eu sou um cara realizado, assim, eu consegui conquistar tudo, praticamente tudo que eu quis, assim, na minha vida, eu consegui, cara, né, com muito trabalho, com muito esforço, né, então, assim, eu não vou, se eu não tiver mais uma banda daqui pra frente, eu não vou ser uma pessoa frustrada, entendeu? Então, vamos deixar, né, o tempo diz depois, mais pra frente, se é pra acontecer ou se não é.